falar. É fácil falar. Amar não é fácil. Irmãos, não adianta a gente pregar demagogia aqui. Nós temos que ser realistas. Você só vai entender o preço do perdão quando alguém te ferir de fato. Você só vai entender o preço de amar quando alguém te odiar de verdade. Eu já passei algumas experiências na minha vida que o meu conceito de perdão foi colocado em pauta e meu conceito de amor foi colocado em pauta. Está entendendo? E aí eu vejo que a questão muitas vezes do perdão, ele compromete toda a tua espiritualidade, porque enquanto você não se acerta com aquela pessoa, você não tem condições de se acertar com Deus. O teu ministério trava, a tua vida espiritual trava. Tudo trava. Tá entendendo? Então o princípio eu acredito que é esse. Jesus não estava trazendo novidades. Jesus estava trazendo a forma coerente deles entenderem de fato que Deus havia estabelecido. Então, pastores, né? Aqui tem uma banca de pastores. O que Jesus fala aqui, no versículo 20, que a lei tem que exceder a dos fariseus, é justamente isso, que a lei dos fariseus era algo que era visível. Naquele tempo, quando você matava uma pessoa, era visível. Mas agora Jesus tirava do mundo visível e trazia para o mundo invisível, em que qualquer um poderia ser um assassino. É justamente isso que Jesus está falando? Olha só, aqui no próprio continuação do texto de Mateus, no capítulo 6, verso 14, ele fala assim, ó, o próprio Jesus falando: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Uma condição. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Se você não perdoar, você não tem perdão. Isso é forte demais. Não, e o pastor Paulo aqui, Damasceno, ele falou um versículo aqui. Eu tô até com medo de ler esse versículo. Tá na Bíblia, eu não tô lendo um livro teológico, nada, tá na Bíblia. Eu vou ler João 3, versículo 15, que fala assim: qualquer que aborrece o seu irmão é homicida. É a minha versão de. E vós sabeis que nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Qual que é a sua versão? Qualquer um que odeia seu irmão é assassino. É justamente isso. É forte, né? É forte. Exatamente. Nossa, né? E nenhum assassino tem direito à vida eterna. Meu pai. É isso mesmo. É a lei de Cristo. É a lei de Cristo. Irmão, e o parafuso vai apertar mais ainda. Pastor, a gente só tá no primeiro. Eu já tive problemas de relacionamento. Problemas. Porque assim, igual o pastor Paulinho está falando, a traição, a ferida, ela dói, porque geralmente de pessoas próximas, que você ama, que você gosta. Porque se alguém de fora, se alguém que você não tem afinidade, você não tem amizade, você não vai doer tanto. Agora, quando é alguém próximo, alguém que você admira. Eu já passei uma situação. Eu fui numa igreja em São Paulo há muitos anos, e eu estava numa reunião de obreiros. Eu estava recente chegado no ministério, só para você ter uma ideia. Estava acabando de chegar no ministério. Eu não era pastor ainda, mas estava candidato a obreiro ali. Estava participando da reunião de obreiro. E eu tinha ido num culto, a primeira vez que eu fui nessa igreja, eu tinha ido no culto com o meu pastor. E aí quando a gente chegou lá, estava tendo um evento de casais. E aí o pastor presidente, ele falou assim, ó, vê os irmãos aqui que vieram lá da nossa igreja na Baixada Santista, e queria dar uma oportunidade para cada um. Primeira vez que eu tinha ido lá na sede. E aí o meu pastor foi lá, deu uma saudação, a esposa dele foi lá, deu uma saudação, o outro pastor foi lá, deu uma saudação, e eu fui lá. Não era pastor, não era nada. E aí eu cheguei lá, como era um evento de casais, eu contei uma história. Eu falei, é um evento de casais, queria contar uma história aqui e tal. Aí contei uma história engraçada, engraçada e tal, que o marido estava em cima de um jumento com a esposa, e aí o jumento parou, e aí o marido falou aí o jumento andou, falou 2, o jumento andou, falou 3, desceu e matou o jumento e tal. Aí todo mundo riu, eu olhei para trás, passou o presidente rindo. Falei,
Ganhei. Ganhei a noite. Maravilha. Aí terminou. Quando foi nessa reunião de obreiro, que eu fui a segunda vez que eu fui nessa igreja, eu tinha uns 3 meses que eu estava nesse ministério. E aí eu cheguei lá, na reunião de obreiro, quando terminou assim, o intervalo do almoço, aí o meu pastor me chamou e chamou o pastor presidente e falou assim: ô pastor, esse aqui é o irmão Paulo, tal, que veio aquela vez aqui no culto da história lá. Rapaz, ele olhou para mim assim, o pastor presidente olhou para mim assim e falou assim: ah, é você que eu tava querendo falar. Meu pai. No meio dos obreiros assim: quem é você para ficar contando piada no meu púlpito? Você tá pensando que aqui é um circo, que tem palhaço? Rapaz, e começou a falar no meio dos obreiros assim. E sabe quando você vai diminuindo assim? Você vai diminuindo, vai diminuindo. E ele falando, e eu, rapaz, me veio uma dor aqui, uma vontade de chorar. Que veio assim, ó. Rapaz, eu tinha uns 20 anos de idade. E eu fiquei olhando assim, e ele falando, e o meu pastor, né, que estava ali comigo, ficou assim, sem saber o que fazer. E aí ele falou um monte de coisa lá e falou assim: ó, mas você é novo, você vai aprender. Aí eu, rapaz, vou falar para você, eu não fui embora porque eu estava de carona. Né? Deus do céu. Mas, rapaz, é um negócio assim que você fica magoado, né? Você fica. Fere você. Só que aí é que tá. Você precisa aprender a perdoar. Porque o mesmo pastor que fez isso comigo me levou ao presbitério. Olha só. Entendeu? Poderia muito bem mudar de igreja. Não, eu vou sair. Você ficou lá? Fiquei. Então, assim. Perdoou ele. Perdoar não é esquecer. Não, mas você passou por esse processo de perdão. Sim. Perdoar não é esquecer. Ninguém tem a capacidade de passar borracha. MIB, né? Aperta o negócio e apagou da mente. Mas como é que o pessoal faz com o celular? Backup que faz? Apaga tudo. É fazer uma formatação, Uma formatação, né? Não tem isso. Agora, o que é perdoar? Perdoar é você abrir mão de ressentimento. É você decidir não sentir mais dor naquilo. A palavra ressentimento é sentir de novo, ressentir. É você sentir de novo. Viver de novo a mágoa, aquela situação que te machucou. Hoje eu posso falar disso aqui abertamente, porque quando eu falo, não sinto mais. Ficou no passado, ficou como apenas uma história. Então, se você que está ouvindo a gente nessa manhã, quem sabe o Espírito Santo não colocou você para assistir esse programa aqui, porque o Espírito Santo quer falar no seu coração. Pensa aí, tem alguém que você está ressentido, magoado. Não é fácil perdoar, mas todo perdão começa com uma decisão. Decidir abrir mão de ressentir. E sabe qual é, pastor Saulo, o escândalo da graça? O escândalo da graça é quando você decide perdoar, mesmo que a pessoa não venha te pedir perdão. Porque às vezes a pessoa fala assim: não, se vier me pedir perdão, eu perdoo. Mas o escândalo da graça é você perdoar a quem não te pediu perdão. Te feriu, te magoou, te machucou, não veio te pedir perdão, não mostrou arrependimento, mas mesmo assim está perdoado. É isso mesmo.